Miguel Ángel Ramírez, ou Miguel Ángel Ramírez, eu não sei a pronúncia, mas pode chamar só de Ramírez mesmo. Só não vale confundir com o jogador que está encostado lá no Palmeiras e ganha 1 milhão por mês, tá bom? Vamos falar sobre esse técnico aí. Hoje, olha só, hoje é dia 20 de 10 de 2020 e agora são exatamente 20 horas e 33 minutos, tá? Por que eu estou falando as horas? Porque atualmente o Palmeiras negocia com o técnico do Independiente Del Valle e ele vive um dilema pessoal para fechar ou não com o Palmeiras, tá? Ele está dividido entre vir treinar um gigante do cenário continental, mas com uma pressão por resultados. Ele sabe que isso está acontecendo aqui e que o brasileiro e principalmente o palmeirense é imediatista, né? Quer resultado para ontem. A gente tem pouca paciência e isso infelizmente afasta grandes técnicos, né? Porque só no Brasil que tem esse imediatismo aí, mas enfim. Ou se ele segue o trabalho, que já vem dando resultados, sem tantas pressões assim, lá no Del Valle e cumpre o contrato dele até o final, tá bom? Então tem esse princípio, ele tem um princípio pessoal de querer cumprir contratos até o final, independente de ser no Del Valle, independente de Del Valle ou não. Enfim, então isso está sendo um entrave para a negociação, tá? O Palmeiras já tem um provável salário negociado com ele tende a ganhar menos do que ganhou o Luxemburgo, do que ganhou o Felipão, do que ganhou o Mano Menezes. Provavelmente o contrato dele vai até o final de 2021, se ele topar vir até o Palmeiras. Se não, ele vai esperar o contrato dele com o Independente Del Valle termina no final desse ano e mais ou menos quando ele termina ali a campanha da Libertadores e etc e tal, tá? Então está ocorrendo esse entrave. De qualquer forma, eu vim fazer o vídeo aqui para falar sobre ele, para vocês entenderem como ele é, quais as qualidades e também os defeitos dele, né? Ninguém é perfeito, tá bom? E eu queria ressaltar também que esses entraves de negociação é porque ele é ético. Então, aqui no Brasil, quando vem o técnico, os caras já chegam lá e falam: e aí, beleza, cara? Eu vou te pagar tanto, vamos fazer tantos anos de contrato, beleza, e o elenco é esse, pode vir, eu te trago 2, 3 jogadores, aperta as mãozinhas lá e beleza, o cara vem, tá? Mas com o gringo não funciona assim, ainda mais que o cara é europeu, tá bom? A gente se depara com uma situação de amplo papo ali, sobre tudo que envolve uma formatação de um time, só bastante estranho para o brasileiro, a gente não está acostumado com esse tipo de postura. Mas lá fora, essa postura que está tomando o Ramires é completamente normal, tá? Sem contar também que o passado do Palmeiras condena em relação a técnicos, né? A gente demite muitos técnicos aí, pelo menos um por ano é demitido no Palmeiras, tá? Isso daí espanta qualquer técnico mais sério. Enfim, vamos falar sobre ele. Miguel Ángel Ramírez Bandeira. Ele é espanhol, tem 35 anos e iniciou a trajetória dele como técnico de futebol lá no De Las Palmas. E ele trabalhou lá na categoria de base de 2004 a 2012, tá? Depois ele foi para o Alavés, na Espanha, e ficou lá também um ano, até se mudar também para a base do Aspire. Na base do Aspire ele ficou de 2012 a 2018, tá? Depois ele chegou ao Del Valle em 2018 como diretor da base e como diretor da base ele foi campeão da Libertadores Sub-20 no Independiente Del Valle e isso promoveu para o profissional, onde ele foi campeão na sequência em 2019 da Sul-Americana, já no profissional, tá bom? Eliminou o Corinthians inclusive e tudo mais e foi campeão. Ele é adepto de um jogo de posição ali, né? Ele busca sempre aprimorar o passe, o controle da bola, tá? Ele defende esse modelo em que o jogador pensa mais, tá? Não somente quando está com a bola, mas também olhando ali os espaços, as possibilidades, o companheiro, o adversário, tá? Ele prefere um jogo mais pensado. Ele tem como estilo ali ser bastante ofensivo. O esquema preferido dele é o 4-3-3 com 2 pontas abertos para gerar bastante amplitude no campo de jogo. O time dele joga com linhas defensivas bem altas, oferecendo o contra-ataque para o adversário, tá? Isso é um ponto a ser trabalhado em relação a ele, a recomposição. É... Inclusive, recentemente ele foi goleado pelo próprio Flamengo, que quase devolveu a goleada, né? Eles golearam o Flamengo, Independente Del Valle, mas também foram goleados depois, apesar de que eles estavam muito desfalcados, o Independiente, por causa do Covid,
tá? Enfim, de qualquer forma, isso tende a ser um ponto a ser trabalhado. O ponto de destaque é a utilização de jogadores nas categorias de base. Como eu já disse aqui, ele tem muitos projetos em categorias de base e isso também foi o que lançou ele no Del Valle, tá? Foi um projeto feito no Del Valle que deve seguir no Palmeiras, provavelmente, até porque nós temos grandes jogadores na categoria de base que precisam ser lançados. Ele explora bastante o talento dos jovens, sabe trabalhar com a molecada, como é o caso do Alan Franco, que hoje está no Atlético Mineiro, tá? Onde foram campeões em 2019, e isso qualificou o São Paulo a levar o Alan Franco para o Atlético Mineiro. Ele é fã da filosofia de treinamento da NFL, tá? Do futebol americano lá, onde cada setor e atividade tem um responsável. Então ele tem uma equipe que ele traria para o Palmeiras. Uma das exigências dele é trazer um responsável por cada setor que ele acha importante. Então ele tem um assistente técnico, que é o Martin Anselmi. Ele tem um segundo assistente, que é o Felipe Sanches. Tem um preparador de goleiros, que é o Ricardo Pereira, que é português, tá? O assistente técnico, o Martin Anselmi, ele é argentino. O segundo assistente é o Felipe Sanches, ele é espanhol. O preparador de goleiros, o Ricardo Pereira, é português. E o preparador físico dele, que ele também traria, é o Francisco Tugidio. É espanhol, nossa, até me confundi. Ele é espanhol, tá? Em 48 jogos, comandando o Del Valle como profissional, toda a sua vida profissional, digamos assim, ele expressa 24 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, tá? Isso daí equivale a 57,6% de aproveitamento em todas as competições. Ele tem 95 gols pró, ou seja, uma média de 1,98 gols por jogo, bastante gols, só que ele também toma bastante gols. 68 gols contra, que equivale a 1,42 gols levados por jogo. Tá? Como eu já disse aqui, ele precisa melhorar a transição física, a transição defensiva. Mais ou menos o que aqui no Brasil o São Paulo precisa melhorar, porque o São Paulo ataca muito e às vezes fica vulnerável defensivamente, mas eu acredito que é isso que o palmeirense busca, né? Um time bem ofensivo, que faz mais gols do que leva, mas que acaba levando gols também. Tá? Ele marcou em 88% das partidas com o Independente Del Valle e foi vazado em 69% delas, tá bom? O Ramírez, como qualquer outro treinador, tem pontos positivos e negativos, como eu já disse para vocês no começo, tá? Precisa ser ponderados em sua contratação, a gente precisa levar em consideração nessa análise aqui também. A gente pode dizer agora que esses pontos negativos são algumas goleadas, porque ele fica vulnerável, já disse para vocês, ele foi goleado pelo Junior Barranquilla, foi 4-2, goleado pelo Flamengo também. Os outros pontos negativos que a gente pode destacar, digamos assim, é que ele é muito jovem, tem 35 anos, pode ser até inclusive que ele se depare com jogadores mais velhos do que ele. Tá? Isso daí pode trazer um pouco de imposição dos jogadores medalhões para cima dele. Aí vai depender do culhão dele, certo? Então é basicamente esse o perfil do treinador. Eu particularmente gosto muito, porque ele faz o time ser muito ofensivo, um time que raciocina para tocar a bola, mas que toca a bola rápido e trabalha muito bem sem a bola ofensivamente. Tá? Tem suas falhas defensivas, mas ele nunca teve um time com uma defesa tão boa quanto o Palmeiras. Tá? Isso daí pode ser um ponto para se julgar no porquê ele toma tantos gols, certo? A defesa do Palmeiras é muito mais qualificada do que a defesa do Independente Del Valle, certo? Isso daí pode ser um ponto bem positivo para a vinda dele. Então é isso. Eu precisava explanar isso aqui para vocês entenderem o perfil dele. Se melar a negociação, a gente vem com o perfil do próximo treinador que vai ser visto aí, que vai ser cogitado. Comenta também. E é isso. Então, agradeço quem assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, aquela coisa toda. E vamos rezar pro cara vir e dar tudo certo. Beleza? Valeu, avante palestra. Um abraço meu e do reloginho, hein?